Boa noite. Nós vamos dar início à quarta aula do curso de mediunidade. E a quarta aula é na página 12, né? Do módulo 4, tipos de mediunidade, tá bem? Então, nós vamos assim, sempre agradecendo aos mentores, a todos aqueles que vêm participar conosco, mesmo um estudo assim, para gravar ainda, mas a gente tem a presença desses irmãos que estão sempre atentos conosco, né? Que a gente vai passar uma lição e a gente não passa sozinho, né? Tem sempre eles que vêm ter conosco, apesar que eu não marquei nem dia nem horário, mas eu estou aqui. Então, esse horário que está dando para mim fazer, então eu estou fazendo. Então, nós vamos assim, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estudo, agradecendo a todas as equipes que estão sempre conosco, ao nosso anjo guardião, nosso mentor, para nos dar toda a sustentação da aula de hoje, tá bem? Então vamos lá. Tipos de mediunidade. A mediunidade natural. Todo ser humano é médium, queira ou não, tá certo? Todos recebem influência do plano espiritual conforme sua sintonia. Sintonia é a similaridade entre o pensamento ou a forma de pensar de duas mentes distintas. Então, né, para mim ter essa sintonia, eu preciso também ter esse contato, né, com esse outro mentor, com esse outro irmão, né, pelo pensamento. Então, a gente vai ter essa sintonia para estar, né, passando para o outro a sua mensagem, tá bem? A forma como a mente de um desencarnado influi na mente de um encarnado é que pode diferenciar um pouco, formando assim algo que poderíamos chamar de tipos ou categorias mediúnicas. Dessas, as mais comuns são a intuição, a psicografia, a psicofonia, que é a fala, a percepção de algo, né? E a vidência. Então, essas 5 no momento são as que tem a telepatia, né? Eu sou por telepatia, nem por intuição. Tem a telepatia que não colocaram aqui, mas as mais comuns são essas, tá? Então, eu sou intuída, né? Pelo meu pensamento de passar algo, né? E eles vão, pela intuição, eu vou falar também algo, né? A psicografia, eu recebo do irmão e vou psicografando. Tá certo? A psicofonia, como eu falei, através da fala, né? E muitas vezes nós usamos, nós mesmos, que seria no caso dos anímicos, né? Então, meu espírito sai do meu corpo e eu passo uma transmissão ao meu pensamento e eu vou falando também, tá certo? A percepção de algo e a evidência, né? Que muitas têm, tá bom? A maioria das pessoas pode até achar que a melhor delas é a vidência. Não é verdade? Mas não é. Todas são igualmente importantes. Para ser possuidor de uma mediunidade confiável, é preciso muitos anos de prática e estudo austero, né? Então a gente precisa estudar, gente, em um grupo mediúnico, a fim de tornar essa capacidade seriamente útil. Isso é válido para todas as categorias mediúnicas. Por que os estudos, né? Porque nos torna, a gente vai começar a ter nossa sensibilidade melhor, a gente vai entender a nossa mediunidade, a gente vai discutir esses assuntos. E dentro do Centelhas de Luz, a gente tem um treinamento mediúnico, que são os próprios mentores que vêm nos auxiliar, né? Então, tem essa vantagem deles estar vendo as coisas, deles estão percebendo o que está acontecendo conosco e nos dá certa segurança, uma segurança muito importante para a gente dar continuidade, né, ao aprendizado. Então, os estudos mediúnicos, ler outras coisas que a gente nos interessa, ler sobre a nossa própria mediunidade, para a gente entender melhor nos livros dos médiuns, né? Tem vários capítulos. Se eu tenho intuição, eu vou ler sobre a intuição. Se eu tenho psicografia, eu vou ler sobre a psicografia. E que nos torna espíritos mais sérios, né? E nós vamos ter esses espíritos sérios também conosco, né? Isso que é importante, tá bom? Quanto mais estudarmos, mais a gente tem o campo de visão
de mente mais aberta, e eles podem estar passando mensagem que muitas vezes a gente não consegue captar o que eles estão passando por nossa mente ser muito debilitada, nós não estudamos muito, não nos favorecemos. Há claramente muitos espíritos que realmente vão falando, né? E o médium acaba nem percebendo que está falando tanta coisa bacana, importante, mas é muito raro. Mas é para a gente estudar mais, é para a gente ter mais entendimento, tá bom? Porque senão seria muito mais fácil, né? Eu vou estudar e os irmãos vão passando. Então a gente vai começar a também ter a experiência de, peraí, o irmão está passando alguma coisa que eu posso brincar, você entendeu? Que talvez não seja para reunião, porque eu também, como posso vir um espírito sério, também pode vir um espírito que queira badernar, falar algumas outras coisas, tá certo? A mediunidade mal orientada pode trazer graves consequências ao médium. Aos primeiros sintomas de mediunidade, é de bom proceder procurar uma casa espírita séria, que possua pelo menos um grupo de estudo de O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, onde possa aprender de maneira correta esse dom. O Livro dos Espíritos, com muitas questões, né, com muitas perguntas que Kardec fez, e tem partes do Livro dos Espíritos que também nos coordenam, né, que passa para nós o que é o mais interessante para nós estudarmos. Claro que o interessante é ler todo o Livro dos Espíritos, com 1063 perguntas e respostas, né, e algumas instruções dos mentores, mas é importante. O Livro dos Médiuns também é muito importante. Então, são 2 livros básicos de estudos que a gente tem que ter, tá bem? Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quanto as espécies de manifestações, tá? Então, muitas vezes o médium ele tem uma vidência, ele tem a psicofonia, né? Ele tem a psicografia, então ele tem diversas formas, né? Diversos fenômenos para estar passando uma mensagem, tá certo? Classificação da mediunidade pelos seus efeitos, tá? Então vamos lá. Podemos classificar ou ordenar a mediunidade pelos efeitos que esta produz. Conforme vimos, esses efeitos podem ser de 2 tipos distintos, o físico e o moral, né? Bom, os fenômenos de ordem moral, inteligente ou, como alguns preferem, subjetivos são: psicografia, é a habilidade de escrever por si mesmo sob a influência dos espíritos, podendo a psicografia ser mecânica ou semimecânica, né? O que seria mecânica? O médium ele não ter acesso nenhum ao que ele está escrevendo, certo? Então é mecânica, depois ele nem sabe o que está sendo escrito ali, ele está escrevendo, não está nem sabendo, né? E tem a semimecânica, ele está sabendo e também está sendo induzido também pelo espírito, tá certo? Então vamos lá, vocês vão explicar. A mecânica, a mão do médium recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escreve. É muito raro, tá certo? A semimecânica são os médios cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases. À medida que escreve, são os mais comuns, tá certo? Então, vem uma frase eu vou escrevendo, mas muitas vezes, realmente, ali está sendo induzido, porque a letra é diferente, né? A pessoa não escreve com a sua própria letra, às vezes é muito mais rápido, às vezes é lento, e às vezes são letras bem escritas, às vezes é rabiscada, né? Então tem diversas formas. Então o treinamento mediúnico ele serve para isso, para a gente ter a habilidade, para a gente colocar a habilidade da nossa mediunidade. Por isso que é muito importante, né? Os estudos e ter os estudos também desse treinamento mediúnico, né? Uma outra reunião séria. A psicofonia é quando o espírito consegue falar através do médium, tá certo? E muitas vezes, né, não sai a voz, né? Sai a voz, mas meia diferente, muitas vezes diferente da voz do próprio médium, tá certo? Então eles usam muito aqui esse ponto, né? Laríngeo, e tanto quando a gente passa as cores também, isso tudo é nos estudos.
a cor laranja aqui para auxiliar, tá certo? É bem interessante nossos estudos. A psicometria é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. Então, de repente, esse livro, Madalena, eu usei muito esse livro, tal, e toda a minha energia, tudo que eu passei estar aqui, né? Se eu coloquei uma roupa ou algo que é meu, a pessoa coloca aqui a mão e entra em contato e vê até onde o espírito está, localiza, né? Era muito usado, são muito usado ainda, não sei se usam nas polícias científicas isso também, tá certo? Para ver casos, né? Para solucionar casos. A vidência é a visualização do plano espiritual ou dos espíritos, tá? Então eu vou ver o plano espiritual, eu vou ver uma colônia, eu vou ver, né, até umbral, eu vou ver, né, a vidência, ela também ela vê as coisas boas, mas também vê as coisas não boas, né? Tá certo? E vê os espíritos, tá? Tem gente que vê normal, com os olhos abertos, normal, tem uma vidência, e tem os outros que vê somente com os olhos fechados, tá? Audiência. É a faculdade do médium de ouvir palavras ou som dos espíritos. A gente que ouve o espírito falar no ouvido, tá certo? Os médios audientes podem travar conversação com os espíritos, né? Bacana, né? Legal. A intuição é quando a pessoa recebe os pensamentos, ideias ou mesmo imagens do plano espiritual dentro de sua mente, tá? Tá aqui dentro. Ela não tá vendo a visão lá fora, ela tá vendo aqui dentro. Sem a sensação de que os recebe através dos olhos ou ouvidos, né? A intuição, não é verdade? Então vamos lá. A segunda classe de fenômenos mediúnicos é representada pelos fenômenos de efeito físicos, também classificado como materiais ou simplesmente objetivos. Trata-se dos efeitos que atingem diretamente nosso sentido ou a matéria em nosso ambiente. A escrita direta, né? Comunicações em palavras escritas diretamente em papel ou superfície qualquer, sem o uso de qualquer instrumento de escrita, uma caneta ou giz, por exemplo, ou mesmo da ação mecânica da mão humana, né? Quando eu comecei a estudar, no meu grupo de estudo, a gente fazia essa pesquisa em casa, a gente colocava o papel, uma caneta, para ver se a gente tinha essa energia que pudesse fazer com que aquele espírito que quisesse passar a mensagem, ele fosse lá e passasse a mensagem no papel. Quando abrisse, a mensagem estava ali. Acontecia muito isso em séculos passados, né? Por isso que sabe da escrita direta, tá certo? E a escrita que foi muito usada, colocava numa cesta com lápis e a cesta era escrita, né? Rodava e saía escrita ali, tá certo? A voz direta. Vozes dos espíritos que soam fisicamente no ambiente, se escuta a voz, né? Independentemente do médio, geralmente, a materialização de um aparelho vocal ectoplasmático, né? Então, a espiritualidade, ele acaba fazendo com que é um som, uma caixa de som, e a gente acaba ouvindo o espírito falando, tá certo? Não falando por mim, você ouve no ambiente, tá? Seria a voz direta. Materialização. Fazer tangíveis espíritos ou objeto proveniente do plano espiritual, né? Que era muito usado, muita materialização, para que, né, fossem feitas experiências, para que nesses fenômenos fosse realmente acreditado. Então, era necessário, em alguns locais, ser feito isso. Então, o médium, ele tirava o ectoplasma dele, né? Sai o ectoplasma dele, uma energia dele, que faz a forma, e ali aquele espírito, ele aparece para todo mundo, tá certo? Então, só materialização. E tem médios que têm esse dom e muitas vezes materializa sem querer algo real, algo. Eu tinha uma pessoa que ela acabou sendo evangélica agora, mas ela adentrou no lado da família cristã quando eu estava lá. E essa pessoa, ela
ela chegou para mim e disse que estava com muito medo da mediunidade dela, que achava aquilo que não era certo, né? E que ela estava comendo, de repente, ela não colocou bife nenhum, não tinha fritado nada, absolutamente nada, e o bife se materializava na frente dela, no prato dela. Se assustava o marido, assustava todo mundo, né? E ela veio me perguntar, eu falei, você tem que entrar nos estudos, você tem que entrar fazer um tratamento, se caso você não quiser a mediunidade, ela vai ser estacionada, mas para isso você tem que estar vindo para um tratamento. E ela acabou desistindo, não vindo. Ela foi para a igreja evangélica, ela disse que lá tá tudo bem com ela, então tá tudo certo, não é verdade? Então é assim, a gente não pode impor nada a ninguém, elas vão seguir o caminho. Essa mediunidade poderia estacionar? Poderia, ou ela poderia fazer outras experiências em algum outro local? Poderia também, né? Mas tá tudo certo. Hoje nós somos amigas, ela, né, a gente conversa, eu falo algumas coisas com ela e tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Transporte. Aparecimento ou desaparecimento de objeto em locais fechados, né? Então o médio de transporte ele pode trazer também esse é o médio que tem essa mediunidade que faz com que esse efeito possa ser feito, entendeu? Ele possa trazer algo de outro local, tá? Bicorporiedade. Criação de um corpo ectoplasmático, consciente ou inconsciente, né? Também são mediunidades, são fenômenos que foram muito usado isso, né? Que agora é muito raro acontecer, tá certo, gente? É muito raro ter esses fenômenos, tá? A levitação, né, ainda é usado muito, né, pelos indianos, por outros irmãos, né, de outros países. Suspensão de pessoas ou objetos no ar, sem auxílio de qualquer meio físico. Ele tem todo esse... O corpo dele é tão plano, toda aquela energia dele é tão plana, ele fica tão leve que ele realmente levita. Ele faz com que o corpo material dele possa levitar, né? Isso é uma mediunidade também, tá? E levitar objetos, essas coisas, tá certo? A sematologia é o movimento de objetos inanimados sem interferência física, né? Então, eu não vou pegar uma coisa, jogar, né? Fazer isso. Ela vai estar fazendo a energia que aquele médio tem, ele faz com que esses fenômenos aconteçam, tá? Transfiguração. Alteração da fisionomia do médium, obtendo assim a aparência de outra face, né? Então, também tem a transfiguração. Já falei, são coisas que aconteceram, né? Que pode acontecer em outro lugar, né? Mas no momento, né? A gente não tem notícia disso, mas houve muito isso na época, né? Que estava já vindo o espiritismo e houve tudo isso. Por isso que há, né? Por isso que há todo esse estudo, porque foi feito havia muitos médios fazendo isso e foram estudados. Por isso que Kardec coloca, né, nos livros. Bilocação. Aparecimento do espírito do próprio médio através de materialização, desdobrada em local diferente de onde se encontra seu corpo físico. Então, o que acontece? Eu estou aqui, meu espírito vai estar em outro local, em outro lugar, em outro ambiente, e eu vou me materializar naquele ambiente. Então, eu vou aparecer naquele ambiente para as pessoas. Então, é a bilocação, né? Eu tenho esse médio, eu, Madalena, tenho essa bilocação, então eu vou conseguir fazer isso, tá certo? A tipologia. Comunicação através de batidas, mesas comunicantes, por exemplo, né, que na época de Kardec, as mesas girantes, né, era feito lá, as coisas batiam, né, era por toque, né, que por meio de código pré-estabelecido, forma palavras ou frases completas e inteligentes. Então, foi muito usado isso no começo, que aguçou a curiosidade de Kardec
Depois Kardec viu que havia algo ali, não era só aquilo, tinha algo que poderia estar acontecendo. As mesas não iriam, né, passar esse processo de inteligência, tá certo? Então, aquela coisa material não iria ter inteligência. Então, havia espíritos se comunicando, né? Então, bem interessante. Tudo isso foi o começo de tudo. Todas essas formas representam apenas a parcela mais relevante desses tipos de mediunidades. Existem, entretanto, inúmeras variações e formas as mais diversas de manifestação mediúnica. Não se deve prender, portanto, somente aos tipos mencionados, muito menos ignorar outras formas de mediunidade. Lembrando que a boa mediunidade é o resultado da disciplina do médium no que se refere à sua relação com o plano espiritual, né? Então, a gente vê, né, que realmente, deixa eu pegar uma coisa aqui para a gente entrar um pouco em estudos. Quando ele fala aqui, então tá tudo isso aqui no livro dos médios, vai aparecer diferente aí para vocês, né? Mas é no livro dos médios, todo esse estudo que a apostila de André Luiz fez, né? Para todos nós. E eu vou passar aqui, como ele falou de diversas mediunidades, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a página que passa. É muita, os estudos foi feito e há muito tipo de mediunidade, gente. É muito tipo de mediunidade. Vamos lá, vamos ver se eu acho por aqui. Deixa eu ver aqui. Só mais um momentinho. Os estudos têm a formação dos médios, desenvolvimento da mediunidade, mudança da caligrafia, porque a perda e suspensão da mediunidade, tudo são estudos nossos, né? Para ser um bom médium. Olha, tem médios religiosos, tem médios receitistas, né? Que passam receita, tem os médios científicos, né? Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes, e não obstante isso são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências, né? Tá vendo? Tem muita mediunidade. Os médios velozes, olha, escreve com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente, no estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Você acha? Algumas psicografias de xícara rápidas também, né? Muito rápida. Então, a gente tem também dentro da nossa mediunidade os fenômenos, né? Muitos fenômenos. Tem os médios convulsivos, olha, são de um estado de excitação quase febril. Sua mão e algumas vezes toda a sua pessoa é agitada por um tremor que não pode dominar. A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável, e os maus produzem uma impressão penosa, né? Então, tem os médios poéticos, que só escrevem só poesias, né? Os médios versificadores obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raros para os bons, né? São os versificadores. Os poéticos, né? Sem obter versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental. Nada deles denota rudeza, né? São mais do que os outros, próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago, e seria inútil pedir-lhes algo preciso, muito comuns. Médios positivos, olha os médios positivos, suas comunicações têm em geral um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes
circunstanciais as notícias exatas, bastante raro, né? Então, a gente está falando dessa especialidade das comunicações, né? Como elas vêm, né? Tem os médios literários, não tem o vago dos médios poéticos, nem o terra a terra dos médios positivos, mas de certo com sagacidade, seu estilo é correto, elegante e frequentemente de uma notável eloquência, né? Então, vem vários tipos de irmãos, né, passar a mensagem, e para alguns são direcionados, né, aquele irmão, né, que vai sempre falar com exatidão, né, com postura, né. Tem os médios incorretos, pode obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios, né? Então, são os médios incorretos. Tem os médios exclusivos, o médio de evocação, tem os médios de ditados espontâneos. Então, tem... Aí, para vocês verem que eu acabei de ler para vocês, tem várias faculdades, né? Tem os médios intuitivos, né? Que vêm através da intuição, os escreventes mecânicos, que nós falamos, polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que estão aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida, né? Se eu tenho essa mediunidade, né, o médium, então eu vou passar a escrita certinha. Tem gente que passa tudo que o irmão está passando com a sua escrita própria, mas muitos passam com a escrita, que eu falei para vocês, a escrita certa, os médios polígrafos. Os médios poliglotas também tem, né? Os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas, são muito raros, né? Eu, por exemplo, o Cipriano, ele tem uma voz muito enrolada, então muitas vezes eu falo enrolado, né, gente? Mas é o meu mentor, que acabei descobrindo faz pouco tempo, viu? Minha mediunidade começou a florir agora. Então, né? Os médios iletrados, olha isso, os que escrevem como médios, sem saber ler nem escrever em estado normal. Então, são aquelas pessoas analfabetas, tá? E tem essa mediunidade. O médium vem e passa, ele consegue escrever, mas ele nunca escreveu, nunca leu. Olha isso, né? Como tem muitas coisas. Tem médios improdutivos que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílaba, traços ou letras sem continuidade. Então é para estudar mesmo, é para a gente ter, né? Ter aptidões, ter vocações, vontade realmente de estar exercendo a mediunidade muito límpida, né? A gente tem nossos defeitos, gente. A gente não vai ser perfeito, né? A gente não é perfeito, mas que a gente, nesses momentos, a gente se doe mais, né? A gente bate na tecla, tá tudo aqui, ó, no livro dos médios, tá? Tem muita coisa interessante que passa, o médio de pressentimento, né? Pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas futuras, vulgares, são médio de pressentimento. Então tem muitos médios, gente, muitos fenômenos, muitas variedades de efeitos físicos. E aqui só colocaram os principais, né, tá? Que acontece muito, mas muitos têm, né? Várias mediunidades. Como é interessante os estudos, a gente estudar mais, né? Então é isso, né? A bibliografia de Kardec, Livro dos Espíritos, depois a gente vai fazer a próxima quinta aula, que seria a Emancipação da Alma. Então essa aula é curta, né? Que a gente falou, ela não é muito comprida, ela é curtíssima, é que eu estou falando um pouquinho mais, tipo de mediunidade, classificação da mediunidade, as relevantes, a que acontece mais, tá? E as outras que tem muitas, né? Então é isso, é o que eu posso passar para vocês hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Que quiser entender melhor, né? Depois eu passo as páginas que eu li ali do Livro dos Médios para vocês lerem também, tá?
E o que eu posso estar passando para vocês é isso. O estudo ele é importante, ele vai nos abrir a nossa mente, né? Eu falo que a doutrina espírita, ela nos traz um cabedal de estudos. Se deixar, acho que a gente vivendo, lendo vários livros, a gente, a gente ainda não consegue ler tudo mas os principais que a gente tem que ler né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, né, o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, e depois os livros de Chico, de Divaldo, né, Divaldo com Jonas de Ângeles, Chico Emmanuel e outros espíritos, com André Luiz também, né, então, é muita coisa, é muito ensinamento. Olha, do Chico André Luiz tem os domínios da mediunidade, né? Tem a mediunidade sem lágrimas, tem vários livros que a gente possa estar. Então, eu estou falando, para você adentrar na doutrina, tem muitos e muitos livros. A gente tem uma biblioteca infinita para a gente ler, né? Às vezes eu estou aqui, né? Olha, às vezes eu gosto de ler, né, Infinitas Moradas, que é de Carlos Abarcelli, né? Estou lendo Emmanuel, Médio do Cristo. Tá vendo? Emmanuel é médio do Cristo. Cristo passava as lições, né? O que poderia passar? Através de Emmanuel. E o Emmanuel passava para Chico, né? Então Emmanuel, ele foi titulado como médio do Cristo, né? Como Chico era médio do Emmanuel, né? Para vocês verem que coisa divina, né? Olha, tá aqui os três, ó, tá Cristo, Emmanuel e Chico. Maravilhoso esse livro também. Então a gente tem um montão de livro para ler. Se deixar, a gente passa o dia inteiro lendo, né? Então, gente, é isso que eu tô passando para vocês, tá bom, meus queridos? Que vocês possam adentrar nesses estudos, né? Que te farão abrir a mente de vocês para uma nova era, um novo mundo, um novo conhecimento, né? E uma nova jornada com os trabalhos do Centelhas, com o trabalho da casa, tá bem? Então, nós vamos assim agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. Energia de luz a todos vocês. Muita energia, muita paz, muita luz. E até a próxima aula, tá bem? Ficam na paz de Deus. Um beijo.